Fala, investidores, tudo bem com vocês? Se você é acionista da Oi, OIBR3, e notou uma mudança na quantidade de ativos na corretora e também nos valores ali de preço médio de ação, e não sabe o que aconteceu, fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que aconteceu e também detalhar como ajustar então o teu preço médio e a quantidade de ações após o grupamento de ações que ocorreu na empresa agora em junho de 2024. Pessoal, então o que aconteceu com a OIBR3? A empresa ela fez um grupamento de ações, ou seja, ela pegou uma quantidade de ações e agrupou numa quantidade menor. Então, ela diminuiu a quantidade de ações em circulação, mas você não teve alteração no que você investiu. E isso vai mudar apenas então a tua quantidade de ações e também o valor do preço médio, que é o que eu vou detalhar aqui para vocês. Antes de mostrar isso, explicar um pouquinho mais, a gente tem que entender o RI da empresa, o site de relação com os investidores dela, que é o ri.oi.com.br, né? Se você digitar no Google RI Oi, vai aparecer aqui o link, você pode entrar, e a gente tem que achar o fato ou o aviso ao mercado que fala um pouco sobre esse grupamento de ações. Então a gente vem aqui em informações ao investidor, documentos da CVM e SEC. Clica aqui, vai aparecer aqui vários avisos comunicados ao mercado e você vai localizar o que fala sobre o grupamento de ações. Ele, pessoal, vai estar aqui em aviso aos acionistas, você clica aqui, vai estar aqui, ó, no dia 11 de 5 de 2024, aviso aos acionistas, grupamento de ações. Você pode abrir ele. Vamos ler aqui os pontos principais que impactam para o investidor. Então aqui a companhia está falando, né, que foi deliberado ali na Assembleia Geral Extraordinária a proposta de grupamento da totalidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia na proporção de 10:1, grupamento de ações nos termos adiante descritos. Então esse aviso aqui ele vai servir tanto para as ações OIBR4 como para as ações OIBR3, tanto as ordinárias como as preferenciais, tá? Eu vou citar aqui o exemplo, vou fazer o cálculo da OIBR3, mas o cálculo da OIBR4 é o mesmo, tá, galera? Você pode seguir o passo a passo aqui que vai chegar no número ali, vai conseguir apurar as alterações. Então, ela reforça no comunicado que o grupamento será realizado na proporção de 10:1. Ou seja, se você tem 10 ações da Oi, ela vai ser convertida em uma. Se você tem 20, essas 20 serão convertidas em duas. Se você tem 100, elas serão convertidas em 10 ações. Se você tem 500, essas 500 vão virar 50 ações. E assim por diante. E ela fala aqui então que a data de corte foi no dia 14 de junho de 2024. Então quer dizer o quê? Que depois dessa data, na corretora você já notou uma alteração na sua quantidade de ativos. Por quê? Porque houve então o grupamento. Então no dia 17 de junho, na segunda-feira seguinte, as suas ações foram grupadas e começaram a aparecer o valor ali na conta da corretora, né? A sua quantidade diminuiu, porém não mudou em nada os valores que você tem, né? Isso não impactou em nada, só no preço médio. Cuidado que algumas corretoras elas não realizam o cálculo corretamente da quantidade de ações ou do valor de preço médio, geralmente do valor de preço médio, tá? Então, se você fizer esse cálculo e apurar um valor diferente que está na corretora, você pode abrir um chamado na corretora pedindo para ajustar o preço médio de suas ações, tá? E o último ponto aqui que é mais relevante no comunicado, que ela fala que eventuais frações de ações resultante ao período serão reagrupadas em números inteiros e vendidas no ambiente de bolsa, e depois esse valor ali correspondente a cada acionista será disponibilizado na conta da sua corretora. Vou explicar um pouquinho mais sobre frações de ações nesse vídeo aqui também, tá? Então, isso é o que a gente precisava enxergar primeiro. Aí também, o que você precisa identificar? Quantas ações eu passei a ter, igual a quantidade correta? Eu gosto muito de verificar isso, até para a gente ter uma certeza absoluta para não errar, através do portal do investidor da B3. Você vem no Google aqui, digita ó, portal do investidor da B3, entra no link, entra no link, aí você faz o acesso aqui, se for o primeiro acesso você cadastra. Dentro da página vai aparecer uma tela semelhante a essa para você, você vai aqui na guia Extratos, aqui no canto esquerdo, né? Acha essa opção Extratos, pode clicar nela. Depois vai aparecer várias opções aqui em cima, né? Mas você pode deixar nessa aqui, nessa aba Movimentação, que está em amarelo, e no canto direito você vem em Filtrar aqui. Aqui em Filtros você coloca a data
de junho, mês de junho, para encontrar esse grupamento de ações. E no tipo de movimentos você marca outros, tá? Porque grupamento de ações ele entra como outros para B3. E você vai aqui e coloca filtrar. Vai aparecer para você tudo o que aconteceu naquele período que você colocou como outros, né? Então eu coloquei aqui a título de exemplo, né? Eu até editei porque eu não tenho ações da Oi mais para explicar o cálculo para vocês. Então, no dia 17 de junho, ocorreu um grupamento de ações da Oi BR3, Oi SA, na quantidade de 346,6 ações. Quer dizer o quê? Que nessa data, 17 de junho, nesse exemplo, eu passei a possuir 346,6 ações da Oi. Então, esse foi o fator de grupamento que está na minha conta da corretora agora. Então, isso é importante a gente identificar até para a gente conferir se a gente está fazendo certo. Beleza? E aqui no canto direito, eu vou clicar em baixar para jogar isso em Excel. Para me visualizar, fica mais fácil, mas você também pode anotar, faça da maneira que ficar mais fácil para você. Então, eu joguei essa informação aqui para o Excel, não exportei ela para o Excel. Então, tem aqui o grupamento e a quantidade e a data. Então, antes de fazer o cálculo, também só para explicar um pouquinho mais sobre o que é o grupamento de ações, né? Vamos pensar aqui numa empresa fictícia, que essa empresa ela tem 100 mil ações listadas na bolsa. E o valor da ação atualmente está em R$ 1. Ou seja, 100 mil ações vezes R$ 1, o patrimônio total da empresa é de R$ 100.000. Vamos pensar que essa empresa vai fazer um grupamento igual está fazendo aqui a Oi, de 10 ações para uma. Então, a cada 10 ações vai ser convertida uma ação. Então, o que isso significa? Né? A gente vai dividir por 10. Então, eu pego 100 mil aqui e divido por 10. Então, a nova quantidade de ações da companhia pós-grupamento é 10 mil ações, não mais 100 mil. Mas o valor total da companhia mudou? Não. Ainda é 100 mil de patrimônio. Isso faz o quê? Que o meu novo preço médio seja R$ 10. Porque R$ 100.000 de total de patrimônio dividido por 10 mil ações me dá um preço médio de R$ 10. Mas o valor do patrimônio, nada mudou, pessoal. O grupamento é apenas algo que a companhia faz para atender uma questão regulatória, que é o caso da Oi, ou às vezes ela entende que o preço da ação está muito baixo e ela quer subir esse preço, tem alguns motivos ali. Então ela faz esse grupamento, ela diminui a quantidade de ações e o preço médio aumenta da ação. Mas o patrimônio não muda. Inclusive, aqui no aviso aos acionistas, a companhia fala, né, que conforme exigido no item 5.2F do Regulamento de Listagem de Emissores e Admissão de Negociação de Valores Mobiliários, ela cita os itens aqui que ela está fazendo esse grupamento, ou seja, por uma questão legal, né? Já que as ações estavam com valor de centavos, né, um valor muito baixo, então esse regulamento aqui exige que o valor seja mais alto, se não me engano, acima de R$ 1. Então, por isso que ela fez o grupamento. E para a gente fazer o nosso ajuste de preço médio e quantidade, a gente precisa também ter antes a apuração do nosso cálculo de custo médio e de quantas ações a gente tinha antes, igual ao valor que a gente pagou. Então você tem que entender um pouquinho e deixar esse controle antes do grupamento. Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui de quantas ações a gente comprou num período, de quanto a gente pagou por essas ações e o preço médio das ações, então apurar custo médio. Mas se você quiser mais detalhes, um vídeo mais completo, você tem muita dificuldade em fazer isso, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns vídeos que eu expliquei como fazer o cálculo de custo médio de ações, tá, pessoal? Então vai ajudar muito vocês a entenderem isso. Mas aqui eu vou dar uma pincelada, tá? Não é o foco principal do vídeo, mas eu vou dar uma pincelada até para a gente seguir com o exemplo. Então vamos pensar aqui, né, que eu fiz essas ordens de compra para a Oi em 2022, depois 2022 de novo, março de 2023, julho de 2023 e um pouquinho agora em 2024. Foram compradas essas quantidades de ações aqui. E o preço pago por elas foram esses valores aqui, totalizando então essas ordens de compra, né? Então nesse exemplo aqui foram essas compras. Então primeiro eu tenho que apurar quantas ações eu tinha antes desse grupamento. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma fórmula, eu vou fazer em Excel, pessoal. Você pode fazer do jeito que você entender melhor, às vezes somando na mão, controle à parte. Eu gosto do Excel que facilita muito no dia a dia. Então eu dou um igual, eu vou usar a fórmula de soma, abro parênteses, seleciono todas as compras de ações que eu tive aqui, as quantidades, e fecho parênteses. Então nesse caso aqui, foram compradas 3.466 ações nesse período antes do grupamento. Igual ao valor total que eu paguei por essas ações. Eu dou um igual, soma,
abro parênteses, seleciono aqui os valores pagos e fecho parênteses. Foram pagos, então, R$ 2.904,40 por 3.466 ações. Então, o preço médio é muito fácil. Eu pego o valor total, né, dou igual, pego o valor total aqui das ordens de compra e divido, que é barra em Excel, pela quantidade de ações adquiridas, 3.466. Eu encontro um preço médio de 84 centavos para cada ação da Oi neste exemplo. Então, antes do grupamento, eu tinha 3.466 ações. O que o grupamento me disse no fato, lá no aviso aos acionistas, que a cada 10 ações seriam convertidas em uma ação. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu pego a minha quantidade, né, de ações, 3.466, e divido por 10. E dá, então, 346,6 ações. Eu fiz esse cálculo aqui para demonstrar que ele tem que bater com o da B3, tá, pessoal? O da B3 é o mais correto, mas eu gosto de fazer sempre uma checagem para até pegar algum tipo de errinho ali nosso. Então, nós vimos aqui que na B3 estavam 346,6 ações, batendo com o nosso cálculo aqui. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou pegar aqui aquela informação, né, que a gente teve do grupamento da B3 aqui no Excel e vou jogar aqui para aquela planilha minha de cálculo de custo de preço médio. Vou colocar ela aqui e agora a gente vai seguir com o novo cálculo. O que a gente viu? Né? Que muda-se a quantidade de ações, mas o valor total investido não muda nada. Esse grupamento ele não vai diminuir o valor que você pagou pelas ações, nem para mais nem para menos. Eu ainda continuei com o valor que eu investi de R$ 2.904,40. Foi isso que eu paguei por essas ações, tanto antes do grupamento, que era 3.466, como após 346,66. Então eu venho aqui e repito, né, esse valor aqui de 2.904,40. E a minha nova quantidade de ações, conforme eu peguei na B3, 346,6 ações. Qual que é o novo cálculo do custo médio por ação? Eu pego igual 2.904,40, que foi o valor que eu investi, dividido por 346,6, dá R$ 8,38, tá? Agora, o que eu tenho que explicar para vocês? Que meu grupamento me disse que eu tinha direito a 346,6 ações. Só que a nossa bolsa, a Bolsa Brasileira, ela não trabalha com esse valor decimal aqui de 0,6, né? Ela trabalha com o número inteiro. Então, lá na conta da corretora, vai aparecer para mim o meu número inteiro, 346 ações. Esse 0,6 é uma fração de ação e ele não vai considerar como uma ação para mim na corretora. O que vai acontecer? A Oi ela vai pegar essa fração minha de 0,6. Outros acionistas que vão ter grupamento terão frações de ações também. Pode ser 0,2, 0,9, 0,3. Independente, cada um vai ter o seu. E a Oi vai pegar então essa minha fração com a de outros acionistas e vai juntar. Quando ela faz isso, começa a se ter então ações inteiras, né? Então, se ela pegar 0,6 meu com um de outro acionista, que pode ser, por exemplo, 0,4, um com o outro vai dar uma ação inteira. E ela vai fazendo isso e no final vai dar um bolo de ações de todos os acionistas que ela tem. Ela vai pegar esse bolo de ações inteiras e vai vender na bolsa. E ela vai pagar então para cada investidor a sua parte correspondente à fração, pois ela não foi convertida no teu saldo de ações. Então ele vai creditar na conta da corretora em algum momento futuro esse valor de fração. É um valor bem irrisório, porque corresponde apenas a uma parte de uma ação que não é inteira. Então vamos seguir aqui com o cálculo e vamos até exemplificar isso. Né? Eu fiz aqui então o cálculo do preço médio, porém eu já falei para vocês que essa fração de 0,6 ela não vai ser integrada à nossa quantidade de ações. Então o que eu faço? Eu coloco aqui o 0,6 aqui embaixo, né, correspondente à fração, e eu vou multiplicar pelo meu preço unitário, né? Porque esse 0,6, quanto que corresponde ao meu preço médio, né? Quanto que eu paguei por essa fração? Eu pego aqui 0,6 vezes, que no Excel é asterístico, 8,38. Ou seja, essa minha fração equivale a um custo de R$ 5,03 que eu paguei por ela. 0,6 nada mais é do que 60% de uma ação. Então, 60% do valor de custo médio de uma ação que eu encontrei de 8,38 me dá R$ 5,03. Então, essa fração, eu paguei por ela R$ 5,03. Essa fração não vai ser integrada à minha quantidade de ações na conta da corretora. Então, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que reduzir esses R$ 5,03 do meu valor total investido, porque ele já não vai estar lá mais dentro, ele vai ser leiloado no futuro. Então, meu novo valor investido é igual a R$ 2.904,40 menos os R$ 5,03, que é da fração. Então, meu novo valor investido ficou de R$ 2.899,37. E a quantidade de ações, como é que ficou? Então, eu tinha 346,6 menos a fração, né, de 0,6, me dá uma quantidade inteira de 346 ações. Pessoal, tá gostando do vídeo? Queria pedir para você se inscrever, deixar o like, comentar aqui para mim, que isso faz com que a plataforma leve esse conteúdo para mais pessoas e valorize o nosso conteúdo para mais pessoas. Se você também quiser apoiar o canal, você pode enviar um Pix de qualquer valor. Vou deixar a chave Pix na descrição do vídeo. E só falar rapidinho do canal, esse canal que ele está trazendo diversos cálculos de ajustes de preço médio, declaração de imposto de renda, e também tem vídeos aqui de aportes na carteira de dividendos do canal, como receber dividendos mensais todos os meses, né? Estamos falando aqui de desdobramento de ações, grupamento de ações, bonificação de ativos, falando de Itaúsa, de todas as ações que pagam dividendos e seus ajustes de preço médio. Então dá uma chance para o canal, acompanha que vai ser importante para nós. Só para finalizar aqui então, né, eu peguei o valor anterior, reduzi a fração, porque não faz mais parte da minha quantidade de ativos, e atualizei aqui então a quantidade de ativos para 346. Qual que é o novo preço médio após esse ajuste? Eu dou um igual, 2.899,37 dividido por 346 ações. Meu novo preço médio ainda ficou R$ 8,38, porque esse valor pequenininho ele não impactou no cálculo. Pode acontecer no seu exemplo, às vezes se você comprou a Oi para um preço muito caro lá atrás, que o seu preço médio de ação seja mais alto. Quer dizer o quê? Que você pagou muito caro na companhia lá atrás e se você convertesse esses valores à quantidade atual pós-grupamento, esse seria o valor que você teria encontrado, ou seja, realmente a companhia desvalorizou e você estaria perdendo dinheiro hoje, considerando o patrimônio atual. Mas muitos de vocês entraram nesses valores de R$ 1,00, 80 centavos, 50, 1,20. Então, acredito que ficará muito nessa linha aqui. E só dizer então para vocês que essa fração de ações ela será leiloada pela companhia conforme eu expliquei e o valor será acreditado em uma data futura, ainda acredito que esse ano, ou no comecinho do ano que vem, para vocês, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, quanto que eu ia receber de fração? Neste exemplo aqui, hoje o valor da cotação está em 4,89. 4,89 vezes a minha fração nesse exemplo que é 0,6, eu receberia, se a ação fosse vendida hoje, R$ 2,93. Mas tudo isso pode variar dependendo do dia que a companhia vender a ação, vai ser outra cotação, a tua fração pode ser diferente, mas vai ser um valor bem irrisório, porque vai ser abaixo do valor da cotação e vai ser a proporção que você tem ali, o percentual. E você vai ter que declarar, então, né, esses valores no imposto de renda. Ano que vem eu posso até fazer esse vídeo no começo do ano explicando. Então você vai ter que atualizar esses valores lá nos patrimônios, né? No bens e direitos você vai colocar o novo patrimônio que você encontrou. Claro, se você fizer novas compras, você vai ter que continuar o cálculo do custo médio. Galera, então, e a fração, pegando este exemplo que a gente vendeu ela, né, por R$ 2,93, você vai ter que apurar, então, se você teve lucro ou prejuízo, né? Nesse caso aqui, no exemplo que eu coloquei, né, lembrando que o teu vai ser um valor diferente, vai ser outra data, 60% ao valor que corresponderia a R$ 2,93 na data de hoje. Então, quer dizer o quê? Se eu paguei por ela, por essa fração, R$ 5,03, e eu vendi por R$ 2,93, quer dizer o que então, né? Que se eu pegar o valor da venda, R$ 2,93, menos o valor que eu paguei pela fração de 5,03, eu tive um prejuízo de R$ 2,10. Então, esse valor de prejuízo você lança também no imposto de renda, lá na parte de prejuízo, para você acumular ele para compensar depois. Se você teve resultado positivo, você vai ter que ver se é lucro isento. Se for lucro isento, você lança lá como lucro isento. E se for um lucro tributável, aí você vai ter que recolher a DARF, né? Então, vou deixar os vídeos aqui também de prejuízo e de lucro isento na descrição do vídeo para você acompanhar, tá bom? Como foi em 2024 esse fato, você vai fazer isso lá no programinha que foi liberado em 2025, referente a esse período de 2024, tá bom? Pessoal, gostaram do vídeo? Deixa o like, comenta e se inscreve. É assim que vocês podem apoiar e ajudar o canal.
e também podem apoiar via Pix, se puderem, é claro. Eu agradeço muito que tenham assistido até aqui. Deixem as dúvidas nos comentários que estarei respondendo assim que possível. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.